E agora, hein? Essa montoeira de fio aqui. E qual escolher? Com qual trabalhar? E esse é o tema da nossa live, do nosso encontro de hoje. Como escolher o fio? Como trabalhar com o fio? Qual fio escolher e como trabalhar com o fio. Então, me chamo Cláudia, né? Meu nome é Cláudia, sou professora por profissão e artesã por amor e eu ajudo mulheres a fazerem bolsas de crochê. Essa é né, o meu lema aí. E hoje eu vou explicar então qual é a diferença entre os fios, como escolher, como comprar, a média de preços dos fios. E se você está aqui assistindo é porque tem algum interesse aí por crochê de fio de malha. Tem algum interesse nisso e é por isso que você está aqui. Eu faço crochê desde os 12 anos, mas nos últimos 14 anos é que eu me aperfeiçoei e hoje eu posso me considerar, hoje eu me considero uma especialista em fios de malha, para trabalhar com fio de malha. Como muitos de vocês, eu aprendi com a avó, com a tia, de certa forma com a minha mãe, mas o crochê que eu aprendi foi aquele crochê com barbante, e não o crochê moderno, né? O crochê com barbante, ele é diferenciado, né? O crochê com fio de malha, ele é diferenciado. Ele é um crochê que a gente chama de crochê moderno. Então, é esse crochê que eu vou falar para vocês hoje. O crochê moderno, ele tem diferenças, né? Ele é diferente, ele tem algumas particularidades diferentes. Aquele crochê que a gente fazia lá com o barbante, ele tinha meio que a mesma coisa sempre. A gente trabalhava sempre com mais ou menos a mesma coisa. O crochê moderno, ele abre um leque de possibilidades enorme. Então, quando a gente trabalhava lá com o barbante, a gente usava lá o barbante 6, o barbante 8, fazia tapetes, fazia alguma coisa, né, de toalhinhas para o quarto, para toalhinhas para a cozinha, né? E hoje a gente mistura. O crochê moderno, ele mistura diversos fios, o fio de malha, fios de crochê, do crochê normal, vamos dizer assim, né? Usa materiais diferenciados, usa couro, usa MDF, usa tecido. Ele pode ser feito assim, trazendo resultados que podem ser utilizados de diversas maneiras, quanto na decoração de ambientes, decoração de cozinhas, decoração de quartos, de banheiros, de home office, né? Home office ou de offices, né? De escritórios em geral. Organização, a gente consegue utilizar o crochê moderno aí com a parte de cestaria para fazer organização de ambientes, organização de locais. Além disso, então, as roupas e bolsas também a gente também pode fazer. Mas para que a gente possa utilizar toda essa gama e todo este leque de possibilidades, a gente tem que entender o que é cada fio, entender o que a gente vai utilizar em cada fio, não é simplesmente ir fazendo, né? A gente precisa compreender o que a gente vai fazer, entender o que a gente vai fazer e, a partir disso, conseguir fazer um trabalho melhor e um crochê mais organizado, mais bonito, preparado. A gente faz uma preparação, a gente não começa assim simplesmente, hoje eu vou crochetar. Não, a gente tem que escolher o fio, escolher qual é a agulha, escolher qual que é a peça que eu vou fazer, se essa peça precisa de um fio grosso, um fio fino, se ela precisa de um fio mais maleável, se pode ser um fio mais seco, como que a gente vai trabalhar? E dentro do mercado a gente tem diversos tipos aí de fios. E é isso que eu quero conversar hoje e explicar para vocês como escolher, como separar, como verificar. Vou lá no armarinho, tem só um tipo, só uma marca. E daí, qual que eu compro? Será que eu compro? Eu vou procurar na internet. Como é que eu faço para comprar na internet os fios? Como é que a gente compra esses fios pela internet, né? Será que é só pegar, ir lá e fazer a compra? Tem algumas perguntinhas que a gente poderia fazer? E é isso que eu quero passar hoje para vocês aqui. Como comprar?
Que perguntas a gente deve fazer para o vendedor? Se esse vendedor estiver preparado, ele vai saber te auxiliar, inclusive, dentro para melhorar e para poder fazer a compra. E para que a gente possa então fazer isso, eu vou falar um pouquinho, né, sobre os fios para estar te ajudando aí nessas decisões. Então tem uma diversidade, uma gama de fios aí enorme, né, possibilidades enormes aí pra gente para trabalhar com o fio de malha, como eu tinha mostrado aqui, vou mostrar novamente, né? Aqui eu tenho algumas possibilidades que eu trouxe para mostrar para vocês hoje e a gente já vai conversar sobre elas. E, porém, existem mais, né? Eu trouxe algumas aqui que são as que eu tinha, né? As que eu tenho e que eu trouxe pra gente poder estar conversando hoje. Como que a gente sabe qual fio que vai dar certo para aquilo que a gente quer fazer? Então, não é como a gente fazia antes, quando a gente fazia os tapetes, né? Os tapetes lá em barbante, a gente simplesmente escolhia a cor, ia lá, né? Comprava lá o barbante. Tem o barbante também, né? Tem o barbante que é 100% algodão e tem o barbante que não é 100% algodão. Dá diferença, né? Na hora de crochetar, claro que os valores também são diferentes. Mas era mais ou menos ir lá e escolher as cores, né? Qual cor que eu quero fazer o tapete, né? Qual cor que eu quero? Eu quero um tapete mais grosso, mais fino, né? Então 6 seria um tapete aí médio, um 8 é um tapete mais grosso. O 4 é um tapete que vai ficar um pouco mais fino, se for usar para tapete. Eu, particularmente, o 4, o barbante 4, eu não uso para tapete, eu uso para fazer suplá. Eu acho que ele fica mais bonito, mais delicado em cima da mesa, né, o 4. Mas e cestos e bolsas, né, que é o meu foco aqui, ensinar as bolsas. E, de certa forma, as bolsas, elas saem dos cestos. Se eu sei fazer os cestos, eu vou saber confeccionar uma bolsa. Porque uma bolsa não deixa de ser um cesto com detalhes. Com mais algumas coisinhas a mais, né? Então, para os cestos e para as bolsas, caso você queira fazer com barbante, dá para fazer. Eu já fiz algumas bolsas com barbante, mas normalmente o que a gente faz, né, principalmente para fazer cesto, quando eu fiz cesto com barbante, eu utilizei o barbante duplo. Então eu fiz ele de forma dupla para ele ficar um pouco mais estruturado, porque se eu não fizer isso, o cesto ele vai ficar muito maleável, então não vai suprir, né, o que a gente quer que ele faça. Então é interessante quando a gente fizer um cesto, caso vá fazer com o fio com o barbante, fazer ele duplo. E com isso você ganha um pouco aí de estrutura no teu cesto. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem pessoas que estão querendo aprender e não tem o fio de malha, não tem na sua cidade, estão com receio de comprar. Será que eu vou dar jeito de fazer um cesto, né, com o fio de malha? Então faz com o barbante. Faz com o barbante e depois você compra, depois você adquire o fio de malha para você conseguir alcançar, né, os seus objetivos. Aí, dessa forma, a gente consegue fazer o cesto para já ir aprendendo a fazer. E o fio de malha, ele resolve algumas coisas, ele auxilia em algumas coisas, né? Então, o fio de malha, ele tem como a gente trabalhar com ele deixar mais estruturado a nossa peça, o nosso cesto ou a bolsa. E para que a gente possa então escolher e saber qual fio que eu vou utilizar, a gente precisa primeiro saber quais são as diferenças de cada fio. Então eu vou falar agora um pouquinho sobre o fio náutico, porque algumas pessoas já me pediram, mas dá para fazer coisas também com o fio náutico, o fio prêmio e o fio residual, que são os fios que eu utilizo para fazer as bolsas. O fio náutico. Então, o fio náutico é aquele fio que a gente compra e ele é um fio que ele é feito de polipropileno. Ele é um fio, ele é fininho não, né? Mas ele tem, assim, uma espessura mais fina. Esse aqui, ele é o fio 5, mas existem o 3, o 4 e a princípio, né, o 5, mas tem mais. Ele é parecido com uma corda, né? Só que um pouquinho mais macio, né? Quando a gente compra uma corda, ele é bem grosso, né? Bem seco. Ele é um pouquinho mais macio, mas ele é muito parecido com uma corda, uma cordinha. Eu acho ele um pouco seco para trabalhar, tá? Mesmo sendo esses que são feitos para bolsa, mesmo assim eu particularmente acho eles secos para trabalhar. Eles têm um pouquinho de brilho, eles têm um brilhozinho, né? Então você quando fizer uma bolsa com o fio náutico, você vai perceber que ele gera um pouquinho assim de brilho. Normalmente os fios
os rolos, eles são de 500 gramas e tem aí uma média de 208 metros dentro de um rolo desse. Então ele rende bastante. Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. Ele possui uma leve dificuldade em trabalhar justamente em função dessa questão de ele ser um pouco mais seco. Mas eu conheço várias pessoas que gostam muito e fazem bolsas maravilhosas com fio náutico. Então, depende de cada pessoa. O que dá para fazer com o fio náutico? Dá para fazer bolsa, dá para fazer cesto, dá para fazer suplá. Claro que o cesto, né, se você fizer ele, como ele é fininho, você provavelmente vai ter que fazer também ele duplo, porque senão ele vai ter que fazer muito crochê para conseguir estar construindo aí um cesto com o fio náutico. Mas dá para fazer sim. Aí a gente tem, depois disso, o fio premium. O fio premium, ele já é um fio que ele é feito a partir de um tecido novo. Então você tem lá um tecido novo, foi cortado, as empresas que fazem, elas já utilizam, né, cartelas padrão, então elas compram aquele tecido e já mantêm, né, continuam guardando lá nas suas características a cor, como é que foi montado para formar aquela cor, né, qual que é a característica daquela cor, a característica do fio. Isso faz com que a gente consiga ter no rótulo a composição. Eu tenho 2 aqui, mas nenhum dos dois já tá com os rótulos sem. Tenho 2 aqui, mas ele traz, né, no rótulo a composição. Esse aqui é um 100% poliéster. Então ele é um fio que ele é 100% poliéster, esse aqui, não fazendo propaganda, né, não sou paga para fazer propaganda. Mas esse aqui é do fio Fisher, tá? É um fio que eu gosto de trabalhar. Ele vem, normalmente, acho que é 200 e poucas gramas, 300 gramas. E tem em média aí de 100, 140, até 140 metros, né, de fio. E aqui eu tenho um da Amorino Fios. Esse também são 300 gramas. Tem 100 e pouquinhos metros também, não me recordo agora quantos. Só que esse aqui ele é 65% poliéster e 35% viscose. Então ele é um pouquinho diferente. Normalmente é o fio que melhor ele se adapta para fazer as bolsas em função de ser leve. Ele é muito leve. Tem mais um aqui. E ele tem essa composição desse fio. Ele vai estar no rótulo, então você sabe se ele é poliéster, se ele é poliéster, se ele é viscose, vai estar no rótulo. Ele é encontrado normalmente em 250, 300 e 500 gramas. E o de 500 gramas tem mais ou menos 140 metros. As espessuras, o que é a espessura? A espessura é esse espacinho aqui, ó. Então, ó, a espessura, ela varia. Então, eu tenho aqui esse fio, esse aqui, que ele tem uma espessura bem fininha, né? Olha, ele tem uma espessura fina. Deixa eu pegar uma régua aqui para medir. Ó, esse aqui, medindo aqui na régua, exatamente, ó, 20 milímetros. O que são 20 milímetros? São 2 centímetros. Então, tem ali, ó, 20 milímetros, 2 centímetros esse aqui. Já esse outro aqui, esse verdinho da Fisher Fios, tem 23 milímetros. Então, ele muda também. E esse outro aqui mais grossinho que eu tenho aqui, cadê a pontinha dele? Fugiu agora aqui. Ele tem um pouquinho mais. Esse aqui, ele tem 35 milímetros. Então, normalmente, esses de 35 milímetros, 65% poliéster e 35% viscose, são os fios que melhores se adaptam a bolsas, e eles são muito leves. Tem mais um aqui também, que ele é bem levinho. Esse também tem 35, que eu comprei os dois já, até para combinar, porque eu quero fazer uma bolsa com essa cor, ó, 30 e... Ó, esse tem um pouquinho mais, 40 milímetros, mas é porque eu quero fazer uma bolsa com esses dois aqui, ó, esse lilás e esse lilás com poá, que eu achei maravilhoso. Então, e eles são utilizados na grande maioria, tanto para cestos quanto para bolsas. A média de preço do fio premium varia de 20 a 40 reais. Então, dependendo do fio,
dependendo da marca. Eu sei que o fio Fischer fica em R$22 normalmente nesse momento que nós estamos falando aqui. Só que o que acontece? Quando eu precisei usar o fio Fischer, eu tive que duplicar ele. Então ele é 20 milímetros, só que eu tive que fazer duplo. R$20, então, né? 20 e pouquinhos ali, dá mais ou menos no mesmo que se eu tivesse comprado um com mais, né? Com mais espessura. Então a diferença dos fios é esse, ele é leve e eu recomendo, né, esses fios para bolsa, 65% de poliéster e 35% de viscose. Isso é só uma recomendação. Já vou mostrar para vocês que dá pra gente fazer, utilizar o fio residual e fazer coisas maravilhosas também. A grande maioria das minhas bolsas, que vocês podem acompanhar aí no meu canal, né? Tanto no meu canal do YouTube, que eu tô com um canal no YouTube, quanto aqui também nos meus trabalhos, né? Dentro do Tulipas, a maioria das minhas bolsas, elas são com fio residual. Eu comecei a utilizar o fio premium há muito pouco tempo, porque eu fiquei curiosa, né? De ouvir as colegas, de ouvir outras pessoas fazendo com fios premium, e eu fiquei curiosa e com isso eu fui fazer com fio premium também, fui comprar para poder eu aprender a utilizar o fio premium, então dá para utilizar. E depois do fio premium, nós vamos falar sobre o fio residual. Ok. O fio residual, o que é o fio residual? Ele é o resíduo mesmo da malharia, é o fio que ia para o lixo na malharia. É aquele fio que ficou lá, sobrou um pedaço de uma malha, um pedaço de alguma cor, um pedaço de uma parte, né, que foi feito lá, foi confeccionado, sei lá, uma quantidade lá de camisetas, né, um exemplo aí, e sobrou lá um pedaço, na hora de fazer todos os cortes da camiseta, sobrou lá uma quantidade lá de fio que não dava para fazer nem manga, nem camiseta infantil, nada, né, que a malharia não iria usar aquele espaço. Mas ele tem ainda uma largura expressiva, ou às vezes, né, com espaços expressivos, e que iria para o lixo. Iria para o lixo mesmo, né? E eu já vi casos assim. Tenho a minha prima, que ela tem uma confecção, e ela devolvia para a empresa, hoje ela devolve, no início ela não devolvia, eles utilizavam esse resto da malha para aquecer os fornos, né, que eles trabalham com outro trabalho deles, existem uns fornos que precisam ser aquecidos, né, e eles utilizavam até inclusive para isso, porque não era utilizado. Depois de um tempo, a malharia começou a pegar de volta esses resíduos. Então, esses resíduos que começaram a voltar para as empresas, começaram a ser utilizados. E uma das formas de ser utilizado foi de cortar eles com espessuras, tentando manter uma espessura mais ou menos padrão para o artesanato, para utilizar como artesanato. E isso começou, não fazem muitos anos, a primeira vez que eu precisei utilizar foi há 8 anos atrás, e foi muito difícil de eu encontrar o fio de malha quando eu precisei utilizar para fazer um tapete, que uma amiga queria um tapete, e para o quarto da bebezinha. Hoje a bebezinha dela tá com 8 anos, por isso que eu sei que fazem 8 anos que eu fiz essa primeira peça. E depois disso eu fui me especializando. Normalmente, então o que acontece com o fio de malha residual? Ele não possui uma cartela de cores. Você não consegue comprar dois rolos com a mesma cor. Se você encontrar 2 rolos com a mesma cor, vai ser porque de repente naquela loja não foi vendido. Mas é muito difícil. Então, se você quer fazer alguma coisa, você vai precisar comprar mais e já saber quanto você precisa comprar. Então, ele não tem cartela de cores. Normalmente se encontra os rolos de 1 quilo, são rolos maiores, mais grossos, mas mesmo ele tendo 1 quilo, tem uma média de também 140 metros. Porque eles são feitos um pouquinho diferenciados. Ele não tem uma espessura padrão. Aquela espessura que eu acabei de medir ali que eu acabei de medir no fio premium, né? De 2 centímetros, né? 20 milímetros, 4 milímetros. No fio residual ele não tem uma espessura padrão. Ele tem emendas. Olha aqui, ó. Esse aqui tem uma emenda. Esse aqui ainda nem é malha. Esse aqui é um moletinho. Ele é bem grosso. Então tem emendas.
E ele pode, durante durante você vai trabalhando, tem alguns momentos que ele vai afinar, ele vai engrossar. Então, às vezes, você está trabalhando com um fio, aqui eu tenho um que aconteceu isso hoje, ó, esse aqui é bem fininho, eu tive que trabalhar ele duplo, porque ele era fininho demais, não ia conseguir trabalhar. Então, tem algumas dificuldades. Mas, Cláudia, então, para que utilizar o fio de malha residual? A principal vantagem que eu vejo da utilização do fio de malha residual é o preço e a sustentabilidade. Eu sinto assim como que se eu estiver pegando esse fio e construindo, eu faço, sabe aquela frase do lixo ao luxo? É o que eu estou fazendo. Só que eu não estou indo lá, né, exatamente lá dentro do lixo, dentro do lixão, buscando essa malha, né? Porque essa malha levaria anos para se decompor. Imagina, ó, essa aqui é uma malha, ela é uma malha de lycra. Isso aqui, olha, isso aqui tem acho que dessa aqui deve ter uns 2 milímetros nessa aqui. Não, 20 milímetros, né? 2 centímetros nessa aqui, essa aqui tem. Mas levaria anos para essa malha se decompor, para esse material se decompor na natureza, né? Então eu estou utilizando, eu estou criando peças, estou criando beleza, estou construindo coisas com as minhas próprias mãos e fazendo com que esse resíduo, com que esse lixo da malharia se transforme em alguma coisa muito bonita, em alguma coisa que alguém vai usar, em alguma coisa que alguém vai sair, ou que você, como crocheteira, assim como eu, vai sair dizendo, né, fui eu que fiz, como eu fiz hoje. Enquanto eu estava vindo, hoje eu não estou na minha casa, mas enquanto eu estava vindo hoje para cá, eu fiz essa bolsinha, ó, a bolsa da crocheteira. Fiz essa bolsinha com esse fio de malha residual aqui, de lycra, que ele não é um fio muito fácil de trabalhar, a lycra. Não é que não é muito fácil, ela é pesada, ela se torna um pouquinho mais pesada, tá? Ele é um lycra, ele tem aqui, ó, uma elasticidade. E eu já vou mostrar todos os que eu tenho aqui de residual e vou dar ideias também do que pode ser feito com esses fios. O que eu fiz, né? Porque se você também for que nem eu, a gente vai no armarinho e a gente fica louca, né? A gente quer comprar um monte de fio. E a gente fica lá, será qual que eu levo? Qual que eu pego, né? Às vezes a gente vai lá no armarinho, nem é para comprar nada, né? A gente vai lá só para olhar. Ah, ferrou. Olhar, levou. Porque a gente vai pensar em alguma coisa para fazer. Então, eu vou dar ideias aqui para você do que você poderia estar fazendo com os fios diferenciados. Ou de repente, comprei um fio e agora? Não vai dar para fazer a bolsa que eu queria. Não é legal esse fio de trabalhar. Então, o fio residual, ele tem essas dificuldades. Aqui eu tenho um outro fio residual, que é uma malha, esse aqui bem sequinha, ó, quase não tem nada de elasticidade, bem pouquinho. Esse aqui, no caso, tem 20 milímetros, que eu comprei também de uma empresa, só que ele é levinho, muito levinho. E, ao contrário, eu tenho uma outra malha aqui, que também é malha, mas já não tem tanta leveza e não tem nada de elasticidade. Olha aqui, ó, nem puxando ele, não tem jeito, tem nada de elasticidade. O que a gente faz com isso? Aí eu tenho um outro aqui que também, ele é lindo esse aqui, e ó, nada de elasticidade, você pode puxar que ele não vai puxar. Tem outro aqui também, que é bem seco, bem complicado de trabalhar com ele, porque ele é muito seco e muito fininho. E daí, né, gente, o que a gente faz com esse fio fino desse jeito? O que a gente trabalha com esse fio? Como é que a gente faz quando não dá certo? Qual fio que é melhor? Então, assim, a gente tem que começar a aprender a se relacionar com o fio. Pegar ele na mão. Cláudia, mas quando a gente vai lá no armarinho, tá tudo fechado, tá tudo lacrado com plástico. Sim, tá tudo lacrado com plástico. Tem uma empresa que eu vi até hoje que deixa aberto. Claro, o que vai acontecer? As pessoas vão pegar, às vezes a parte de fora, principalmente se for uma cor clara, vai sujar, mas é uma empresa só, que é a Andrades Fio, aqui do sul, eu não me recordo, mas é aqui do sul, que eu vi que eles deixam aberto, quando eu já fui em alguns armarinhos que eu vi o fio deles, e o deles não tá fechado, tá aberto.
mas eles têm, essa é uma característica deles, mas a maioria tá fechado. Às vezes tem alguns que deixam a pontinha fora, eu achei o máximo, acho que a Fiorecer, se não me engano, deixam a pontinha fora, que é justamente onde você vai puxar. Eu achei muito legal a ideia deles. Se sujar, vai sujar aquela pontinha, mas você consegue pegar o fio. Porque a partir da hora que você consegue pegar o fio, você consegue pensar no que você vai trabalhar. Então, os fios mais secos, uma ideia para vocês aí, se você tem um fio mais seco, usar para fazer cestos. Para o cesto, ele fica mais estruturado quando o fio é mais seco. Se o fio for seco, mas tiver um pouquinho de elasticidade, tipo esse aqui, ó, e seja mais levinho, e for mais levinho, dá para usar para fazer bolsa, se ele for mais leve. Se ele for bem fininho, que nem esse aqui, ó, eu fiz uma clutch. Eu fiz uma clutch com esse aqui, ficou uma gracinha e não fiz ele duplo, fiz a clutch normal. Mesmo ele sendo fininho assim, fiz ele com ele fininho assim, ficou bem bonitinho também. Só que ele é leve. Então, mesmo ele sendo seco, ele é leve. Então, deixou a bolsa leve. Porque se a gente colocar ele numa bolsa muito grande, ela vai ficar muito pesada. O fio de lycra, então, hoje eu fiz essa bolsinha, né? Essa bolsinha aqui, que é uma bolsinha de mão, que é pra mim carregar, né? Os fios. Fica bem legal essa bolsinha aqui. Só que é uma bolsinha de mão, então, mas se eu pegar ela agora aqui, ó, ela tá pesada, ela ficou pesada, não ficaria legal como bolsa mesmo. Só que como a minha ideia é carregar ela dentro das minhas coisas, né, então, e pra mim foi indiferente, porém eu fiz ela dupla, eu usei ele tudo com ponto duplo pra poder eu conseguir fazer ela e ela ficar mais estruturada, firmezinha assim. Porém, também o fio de lycra, outra questão que dá para utilizar o fio de lycra é para fazer bolsa redonda. Eu fiz bolsa redonda com ele e achei que ele ficou bem legal também, mesmo sendo duplo. E não ficou tão pesado na bolsa redonda, porque a redonda ela é uma quantidade de pontos, né, que não vai ser muito grande. Se for muito ponto, ele vai ficar pesado. O fio largo, né? Comprei um fio que tá bem largo, Cláudia, o que que eu faço? Então, tem duas ideias pro fio largo. Uma, você cortar o fio ao meio, tá? Se o fio for muito largo, ó, esse aqui eu tenho um aqui. Eu já comprei uma vez que ele tinha, acho que 5 centímetros de largura. Esse aqui tem 4. Não, esse aqui tem 4,5, ó. Esse verdinho aqui tem 4,5. E esse marrom aqui, deixa eu ver ele, que ele também, esse que eu falei que é de moletim, ele é diferente também, ele não é tão grosso, ele não é tão, a espessura dele não é tanto, ó, ele tem 3 centímetros, só que como ele é moletim, ele é muito pesado. O que eu fiz com esse, e qual que é a minha ideia quando eu comprei? Esse aqui eu comprei, eu acho que veio pela internet, eu não sabia, eu comprei, né, sem saber. Eu fiz aparador de porta, peso de porta. Como ele é pesado mesmo, até ajudou no peso de porta, porque daí ele né, formou ali um cestinho, depois agrupei a parte de cima e fiz um peso de porta com esse que ele é mais pesado. Então, dá para fazer cestinhos? Também dá para fazer cestinhos, ele vai estruturar porque ele é mais pesado, ele vai ficar mais pesado, né, depende de onde você vai colocar esse cesto, mas ele dá para fazer. Esse outro aqui, esse verdinho, que tem quase 5 centímetros, também daria para as mesmas coisas, eu provavelmente vou fazer um cesto com ele. Outra opção é cortar ao meio, só que cortar ao meio ele vai ficar com 2,5, às vezes vai ficar fino demais. Então, você tem que decidir aí o que você quer fazer com esse fio. E você vai sentindo isso conforme você vai conhecendo o fio, conforme você vai trabalhando com ele, você vai percebendo o que fazer. Aí vem uma dica, né? Falei que comprei pela internet ali, não sabia como comprar, então dica aí para vocês, quando for comprar pela internet, utilize algumas coisinhas aí, algumas dicas que eu vou passar agora na hora de comprar o fio pela internet. O que você vai fazer? Você vai perguntar para a pessoa que estiver vendendo, para o vendedor que estiver vendendo o fio para você, normalmente, né? Se a gente comprar pelo Instagram, vai lá no Messenger, manda uma mensagem. Se for um link de WhatsApp, manda uma mensagem, né? Normalmente já vem ali a mensagem para a gente mandar. Você vai perguntar qual é a espessura do fio, qual é o peso, né? Normalmente eles já colocam, né? Fios,
rolos de 500 gramas, rolos de 300 gramas, mas isso eles já colocam normalmente na hora de vender. Mas você vai perguntar, se não tiver escrito lá na descrição do fio, qual é a espessura do fio, se o fio tem elasticidade, se ele é de lycra, se ele é de malha, se ele é de algodão. Se não tiver, né? Se não tiver especificidade, porque às vezes tem. É viscose com algodão, é poliéster com algodão, é poliéster com viscose. Normalmente, às vezes eles sabem, porque às vezes eles compram aquele resíduo, mas mesmo sendo resíduo, quem vendeu para eles tem a especificação do fio. E eles vão fazer o quê? Eles vão recortar e vão enrolar em rolos. Então, se eles souberem, não, nem sempre, tá, gente? Também pode ser que eles não saibam o que é mesmo. Não sei. Veio aqui um monte de fio, eu agrupei aqui, tô vendendo sem saber. Mas ultimamente as pessoas já estão um pouco mais ligadas que as crocheteiras querem saber que tipo de fio e por isso eles estão ligados também nisso. Então pergunta a espessura, pergunta qual que é a composição do fio, pergunta se tem elasticidade, pergunta, escuta, o fio de vocês dá para fazer bolsa? Dá para fazer cesto? Dá para fazer tapete? O que dá para fazer? Se você fizer alguma pergunta assim, nesse sentido, o que dá para fazer, eles vão te enviar fotos. Porque normalmente quem vende ou já fez, ou está fazendo, ou para quem eles venderam, fez algum produto. E esse produto acaba sendo também uma forma de venda, né? Uma forma de propaganda para eles. Então eles vão te enviar uma foto, nosso fio foi possível fazer bolsa, nosso fio foi possível fazer cesto, esse fio que a gente está vendendo aqui. Então pergunta, tá? É uma dica aí na hora de fazer essa compra dos fios. Lembra que eu falei que eu ia dar uma dica de como comprar os fios? Essa é uma dica aí muito especial. Dica de milhões, né? Dica de milhões aí, como comprar os fios. Pergunta a composição, pergunta se tem elasticidade, pergunta se tem alguma foto de algum produto feito, pergunta qual é a espessura desse fio. Então, diquinhas aí de milhões para a compra do fio. E as agulhas, aí vai depender, e a gente vai fazer eu vou fazer uma live depois específica, né, um momento específico falando sobre as agulhas, tá? Mas tudo que a gente comprar dá para utilizar. Eu comprei um tempo atrás um monte, cheguei num armarinho e tinha um monte de fios. Só que eu não conhecia ainda, e eu comprei um monte, porque eu queria ter tudo quanto é cores, né, do fio. Eu que estava começando a trabalhar e queria fazer colares, né? Ainda tenho alguns colares que eu fiz. E comprei um monte, mas sem conhecer. Aí era tudo fio seco. Beleza, consegui trabalhar, fiz vários colares, mas era um fio muito seco. Então, essas informações é importante perguntar para que você possa ter essas informações e saber o que você estiver comprando lá. E acho que sobre fio o que eu tinha para falar é isso. Mostrei a bolsinha e eu quero aproveitar e te convidar para assistir a uma aula que eu vou estar ensinando a fazer uma bolsa, inclusive com fio residual. Vou estar ensinando a fazer essa bolsa aqui, que é a bolsa Rayane, tá ali tá dentro do meu, junto com o meu, aí, né, nos meus stories e também está no meu feed, a bolsa Rayane, que eu vou estar ensinando a fazer. Essa aqui, ela é uma bolsa de, até vou medir ela aqui, que eu não tinha medido ainda, mas ela é uma bolsa, daquelas bolsas simplesinhas para você carregar o celular, ó, tem 20 centímetros de altura por 15 centímetros de largura, 20 por 15. Então ela é uma bolsa que cabe o celular, cabe uma carteira pequena, cabe um celular aqui dentro certinho, cabe uma carteira pequena, cabe o cartão, né, uma chave, alguma coisa que você queira. E é aquela bolsa justamente para a gente poder estar indo para uma festa, para uma balada, para poder estar indo, saindo para o parque, né, dependendo da cor. Essa aqui eu fiz no preto, ela é um preto mesclado, um preto mesclado que eu tinha, ficou muito linda. E coloquei daí as alças no níquel, porque eu achei que combinava melhor. E para não ficar só na alça no níquel, eu coloquei um pedaço da alça no próprio fio também, para que a pessoa possa estar utilizando de lado, né? Possa estar usando ela assim de lado e podendo sair. Então, vou estar ensinando esta bolsa aqui no dia 20 de outubro, daqui 2 semanas, nesse mesmo
nesse mesmo horário. Só que para isso você precisa estar se inscrevendo, tem que se inscrever aí na bio, tem um link na bio para você se inscrever para assistir essa aula. E eu agradeço ter assistido até aqui. Envia essa aula aí para uma amiga, para alguém que gosta de crochê, para alguém que esteja aprendendo crochê, para alguém que queira, não sabe, quero começar a fazer crochê com fio de malha, mas não sabe com que trabalhar, não sabe qual fio escolher. Envia para ela, para que ela possa também ouvir assim, essas minhas dicas aqui e possa fazer ótimos trabalhos, tanto com fio residual, com fio náutico, com fio premium. O importante é estar trabalhando com alegria, fazendo o que gosta e fazendo da melhor forma possível. E eu espero que as minhas dicas possam te ajudar, tanto para comprar o fio, quanto para poder escolher com o que trabalhar, quanto para saber como comprar, como trabalhar com esse crochê moderno que está ganhando espaço dentro aí do mercado, né? E se a gente for, eu vejo, apesar que o meu Instagram ele é um pouco, como é que fala a palavra? É meio complicado eu falar do meu Instagram, né? Porque o meu Instagram só mostra bolsas de crochê, só mostra coisas de crochê, suplá, crochê, crochê, crochê. Eu tenho que me forçar às vezes para procurar outras coisas, porque senão o meu Instagram só mostra crochê. Não sei porquê, né? A pessoa não gosta, né? Então, obrigado pela presença e espero vocês, mulherada, crocheteiras, para me assistir ensinando a fazer essa bolsinha, que pode ser aí um ótimo presente agora para o final de ano, presente para Natal, para a mulherada, para as meninas, para quem quiser ganhar uma bolsinha aí diferente, bonita. E essa aqui é a bolsa Rayane, porque ela tem a cara da Rayane. Para quem conhece a Rayane, sabe que ela tem a cara da Rayane, né? Então, os nomes das minhas bolsas, eu coloco os nomes das minhas amigas e das minhas primas. E essa é a filha de uma prima, é a Rayane, que é uma menina, né? Tá com 14 anos. E eu pensei, ela tá com cara de menina, né? Não que não podemos usar, mas ela tá com cara assim de menina. Por isso ficou o nome Bolsa Rayane. Obrigado pela sua presença. Obrigado por ter me assistido até aqui. Beijinhos a todas. Se tiver alguma pergunta, manda a pergunta aí nos comentários que eu respondo e eu auxilio vocês também via comentário. E se inscreve na bio para assistir a aula da bolsa. Beijinhos!